Olá, eu sou Gutenberg Fialho, médico, defensor da saúde e apresentador do programa Meu Doutor. Nós vamos discutir assuntos importantes na área da saúde e da medicina, os avanços científicos, a inteligência artificial, os avanços tecnológicos para que você tome conhecimento e avance na melhoria da sua saúde e tenha condições de reivindicar e de mostrar que com conhecimento se leva uma qualidade de vida cada vez melhor. Cumprimentar os telespectadores que nos acompanham e nesse programa vamos entrevistar o médico angiologista, Dr. Eduardo Vieira. Eduardo, obrigado por ter disponibilizado uma parte do seu tempo para conversar aqui com a gente. O Dr. Eduardo fez residência médica em cirurgia vascular, dupla vascular e cirurgia endovascular pelo Instituto Dante Pazzanelli em São Paulo. Atualmente faz parte do corpo clínico dos hospitais DF-STAR, Hospital do Coração do Brasil, Hospital Sírio-Libanês. Bem, Eduardo, primeiro explica para a gente o que é angiologia, até para o que é um angiologista, o que um angiologista faz, até para os nossos telespectadores entenderem, né? A angiologia, eu falo sempre que ela cuida de toda a parte circulatória, exceto o coração. Então, todos os vasos do nosso corpo, todas as doenças que acometem essa parte circulatória, tirando o coração, o angiologista que vai tomar conta. Parte de artéria, de veia. Artéria, às vezes, porque o sistema circulatório, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de explicar isso, até para os pacientes mesmo, porque ele é um pouco mais complexo que alguns outras partes. Porque o sistema circulatório ele é dividido em duas partes. Uma parte arterial, que é o sangue oxigenado que sai do coração, e ele volta pelas veias, que é a parte venosa, né? Então, que a gente fala que esse sangue corre todo e volta e o ciclo se continua. Como é que a gente faz para tratar esses pacientes que têm veias, aquelas varizes, aquilo, né? Os verdadeiros novelos nas pernas e tal. A doença varicosa, as varizes, é uma doença de uma alta prevalência. O que quer dizer isso? Ela comete muito a população em geral. A gente fala que na população em geral, mais de 40% da população vão ter algum grau. Acima de 80 anos, essa incidência chega a mais de 80%. Ou seja, é uma doença que acomete muito, né? E é uma doença que gera problemas. Compromete a qualidade de vida, compromete a qualidade de vida. A gente fala sempre que a doença venosa, a doença varicosa, as varizes, você não precisa ter um grau diferente de algumas outras doenças. Não é porque o paciente tem aquelas veias enormes que ele vai falar para você assim: ai, doutor Gutenberg, eu morro de dor. Às vezes não. O paciente tem aquelas veias enormes e ele vai falar para você: não, eu não sinto nada. Minha esposa que pediu para eu vir aqui. Né? Então, a gente, e algumas mulheres têm aqueles pequenos vasinhos que se queixam de muito peso, cansaço, dores, cãibra, coceira. Então, são sintomas, a gente fala que é uma doença que tem muitos sintomas e alguns até um pouco meio específicos. E qual a importância da posição no trabalho? Muito, muito. O que a gente fala, né? Eu brinco sempre, eu falo isso muito até para os pacientes, eu falo que o único mamífero que tem varizes é a gente, é o ser humano. Porque a gente evoluiu e a gente jogou o nosso peso todo em duas patas, né? Diferente dos outros mamíferos que distribuem o peso em 4 patas, então a gente tem essa diferença. E ao mesmo tempo a gente sobrecarregou os membros inferiores. Então, as atividades laborativas, os trabalhos que os pacientes permanecem muito tempo em pé ou muito tempo sentado, você acaba tendo uma dificuldade maior. Porque a gente fala sempre que é o nosso segundo coração, a batata da perna. Então, tem que quanto mais... Não, nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentado, então tem que estar alternando. Exato. Profissões que têm uma tendência maior a ter varizes. Por exemplo, o açougueiro, o cabeleireiro, nós, né, ficamos muito tempo sentado. Então, exato. Longos tempos na mesma posição não é legal. Não é bom para a circulação. Como é que se faz para ter acesso ao diagnóstico? Como é que é o diagnóstico? Isso. Além do diagnóstico visível ali, né? Exatamente. Além do diagnóstico clínico, né? O exame complementar, que é o exame que a gente faz, que é um exame hoje em dia fácil, de coisa, é um Doppler. O que é um Doppler? Um Doppler é um ultrassom. É um ultrassom da perna com algumas peculiaridades para avaliar o sistema vascular dos pacientes. Na realidade, tem uma carga genética nisso? Muito. Predisposição? A gente fala que a doença venosa, principalmente as varizes, ela é multifatorial. O que a gente sempre sabe? Genético é um fator muito importante, sexo, mulheres, laborativo, que a gente já falou, então trabalho, a profissão da paciente, número de gestação,
E aí é automático que as mulheres têm mais que o homem, que os fatores hormonais. Exato. Principalmente o estrógeno. Tenho certeza que quem está nos assistindo deve estar esperando que a gente aborde esse aspecto. E a questão estética, como é que se trata isso? Como é que se aborda isso? Principalmente para as mulheres. Exato. As varizes têm um componente funcional, que a gente fala, então os pacientes têm dor, peso, cansaço, tem a parte do paciente se afastar, mas a parte estética ela também é muito prevalente. E a gente tem que se preocupar com isso. Então, a linha de tratamento para isso, Gutenberg, hoje a gente tem muitas opções terapêuticas. A tecnologia ajudou muito isso hoje, né? A gente consegue fazer muita coisa em regime ambulatorial e com menos dor, a gente consegue fazer técnicas de tirar o paciente do hospital mesmo. E entre as principais modalidades que a gente tem até hoje, a escleroterapia, que o paciente conhece muito como as populares aplicações que é muito popular, que é uma que todo mundo conhece. Comum, né? Que toda dona de casa, todo mundo conhece em casa. A gente tem os procedimentos cirúrgicos, que ainda tem o seu espaço reservado. É claro que a gente tenta fazer isso hoje até em regime ambulatorial, para não internar o paciente, menos invasivo. E a tecnologia que veio acrescentar nos últimos anos, que é o laser, né? Então o laser ele teve um espaço grande no tratamento das varizes ultimamente, que a gente usa essa tecnologia bastante até. E o uso das meias? A meia, eu até estou de meia, né? Tem que dar exemplo para os pacientes. Então a meia elástica, ela é parte do tratamento, ela é parte da prevenção, ela é parte das melhoras dos sintomas, porque a meia elástica, ela ajuda na compressão da veia. Exato. Ela aumenta o retorno venoso, que é a parte técnica nossa, e não deixa esse sangue ficar parado lá. Ou seja, a veia, eu falo, a veia não aguenta sangue, ela vai dilatando. A meia ajuda isso. Então a meia elástica, ela é imprescindível para tudo. Tem algum exercício para evitar? Tem, muito exercício. Até para as donas de casa tem os exercícios, até as dicas, né? Faça exercício de panturrilha. Você está parada, caminhada. Eu falo sempre, é o exercício mais barato, não precisa de academia, precisa só de boa vontade de um tênis. Vá andar, vá caminhar. Custo zero, beneficia a saúde, melhora a ansiedade. Muito. Para a saúde vascular dos membros inferiores é muito importante. Outra coisa muito importante, você está ali parada, faça exercício de panturrilha. Um exercício muito simples, fique na ponta do pé, você está ali paradinho, vai te ajudar muito. Algumas séries, agachamento é outra coisa que fortalece muito a circulação da perna. E é simples, qualquer pessoa pode fazer. É mito ou é verdade esses acidentes vasculares em viagem de avião? É verdade, mas a gente sabe que a incidência não é muito igual o pessoal fala. A gente sabe que são certas pessoas que têm alguma predisposição já de ter o sangue mais grosso e quando ela entra numa condição de risco, que daí vamos botar uma viagem de avião de longas horas, elas têm essa predisposição maior. Aí então, é recomendado usar meia e alguns pacientes muito graves que têm alguma doença genética que predispõe à coagulação, às vezes a gente tem que entrar até com medicamento. Perfeito. E a meia de média ou alta compressão? Essa meia eu falo sempre, é interessante porque todo mundo acha que vai chegar numa loja e comprar meia. Não, meia é com prescrição médica. A gente tem diversas meias no mercado, a gente tem diversas compressões no mercado e isso para te ajudar, aí você precisa de uma avaliação do cirurgião. Né? Em geral, porque a gente não pode... meia de média compressão, tal, não é a bem média assim. mais popular, Gutenberg. Exatamente. Então, ela é a meia mais popular e que a gente usa mais no dia a dia. Mas nem todo mundo pode. Eu brinco, não é todo mundo pode. E meia tem umas peculiaridades que a gente tem que ensinar até para venda, para o paciente aprender a comprar, que não é tão simples quanto parece. O quadro mais grave, ou que não é mais grave, é que chama mais atenção para a gente que é médico e eu acho que para o leigo também, são as úlceras varicosas, né? Como é que se deixa chegar àquela situação, ou se não tem muito o que fazer, porque o tratamento ele é penoso, ele é duradouro, é um sofrimento, né? Para você fechar uma úlcera, principalmente se você tiver um paciente diabético. Fala mais para a gente aqui sobre o tratamento, o acompanhamento dos pacientes que têm essas úlceras varicosas. Isso. A úlcera varicosa é um problema sério, um problema de saúde pública. Então, ela é o grau mais avançado da doença venosa. É a pior coisa que pode acontecer com um paciente com varizes é abrir uma úlcera. E a gente brinca que a evolução natural da doença é essa. O paciente que tem varizes e não trata ou faz um tratamento inadequado, ele pode abrir uma úlcera na perna. Igual você já apontou muito bem, as úlceras varicosas são um problema para cicatrizar. Ela leva um problema social, laborativo, o paciente tem que fazer curativo.
Então, o melhor remédio para a úlcera é a prevenção. Então, você já tem varizes, já tem um grau mais avançado, minhas varizes já estão dilatadas, já tem um relevo na pele, já procure tratamento. Hoje a gente tem muitas opções em regime ambulatorial, você não precisa necessariamente internar para fazer alguma coisa. E depois que a úlcera abre, que respondendo aí a pergunta mesmo, aí são curativos. A gente tem uma infinidade de modalidades de curativo, mas não adianta. A úlcera para cicatrizar, igual a gente brinca, eu falo isso sempre para os pacientes. Você quer cicatrizar a úlcera? Bastava eu amarrar a senhora igual um morcego e deixar a senhora um mês aqui, a úlcera fecha. Mas a gente sabe que é impossível. Então, esse é o grande problema da úlcera varicosa. Perfeito. E o tratamento clínico cirúrgico, como é que é isso? Isso. A gente tem as peculiaridades do tratamento clínico, a gente já falou um pouco dele, que a meia elástica passa diretamente pelo tratamento clínico. A gente tem medicamentos, uma série de medicamentos hoje, que ajudam a gente nisso. A mudança de estilo de vida, isso é imprescindível. Então, o paciente tem que, como eu disse, a gente sobrecarrega muito os membros inferiores, então não dá para engordar, né? Então, se engorda muito, você vai sobrecarregar os membros. Então, controle do peso, você tem que fortalecer a perna, atividade física regular, hormonal, se der para tirar, claro que nem todo mundo dá, é uma opção. Então, esse basicamente é a opção de tratamento clínico. As opções do tratamento cirúrgico, a gente hoje tem a cirurgia e as cirurgias também com endolaser, que a gente vai por dentro da veia, minimamente invasivo, e eu não tiro ela fora, eu queimo ela no paciente. A safenectomia não faz mais? A safenectomia faz. Continua fazendo, passa lá o I. Mas hoje, a safenectomia tem um espaço ainda hoje muito relacionado à parte de custo. Se você falar, vamos mudar, se a gente estivesse nos Estados Unidos, hoje o médico americano eles não faz safenectomia mais, ele só faz o tratamento com endolaser. Mas ela tem um problema ainda que remete ao custo desse custo tipo e o acesso, né? O custo e o acesso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas não podia encerrar perguntando a incidência de varizes em homem. Para fechar aqui. A acidente de varizes homem, ela existe, obviamente por condições, ela é mais baixa que na mulher, né? E o homem, o homem geralmente ele deixa ficar num estágio mais grave. Ele geralmente vai para o consultório para um estágio mais grave. Ele é menos vaidoso. Ele é menos vaidoso, ele sofre mais, ele fica postergando a ida ao médico. Então, geralmente ele chega no consultório no estágio mais avançado que a mulher. Eduardo, então, chegamos ao final do nosso programa, agradecer a sua presença e vamos voltar a esse tema, que é importante, precisamos, né, debruçar e comentar mais isso, mas num próximo momento, num outro programa. Eu que tenho a agradecer. Mais uma vez, obrigado a sua presença e agradecer aos telespectadores que estão nos acompanhando. Juliana, agradecer por você estar disponibilizando uma parte do seu tempo para discutir esse assunto tão importante com a gente, com quem nos assiste, que é o câncer infantil, e dizer que trabalhar nessa área deve ser difícil, né? Difícil e, ao mesmo tempo, gratificante, porque você está mexendo com criança, com os pequenos, e gratificante porque está dando qualidade de vida e prolongando e, né, trazendo de volta ao seio da família alguém saudável. Doutora Juliana França da Mata é médica oncologista pediátrica com doutorado em oncologia pediátrica pela Universidade de São Paulo, atua em pesquisas clínicas e coordenação do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital do Câncer de Barreto. Desde 2014, coordena a área de atendimento a pacientes pediátricos, hematológicos e oncológicos no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Juliana, conta um pouquinho da sua história com a identificação com essa especialidade. Dr. Gutenberg, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, né? A gente falar do câncer infantil, de conscientizar as pessoas sobre esse tema. Retornando, né, aquela questão de como é atuar na oncologia pediátrica, sem dúvida é muito gratificante, embora às vezes seja, né, um momento de tristeza, dilacerante, mas na maior parte das vezes a gente consegue ajudar e, né, fazer o melhor. Bom, em relação ao câncer infantil, hoje ele é a segunda causa de óbito, primeira causa de óbito por doença. Né? Então, hoje em dia... Mas geral ou nessa faixa etária? Na infância. Na infância. Na infância. A primeira causa de óbito na infância são causas externas, acidentes, por exemplo.
E, né, desde do desenvolvimento aí dos países, enfim, aí da ciência, né, as causas infecciosas deixaram de ser o segundo lugar. Então, as causas neoplásicas assumiram essa colocação. Então, hoje a gente ouve mais, né, vê mais sobre isso, e fica mais indignado também quando, né, a gente não tem as, né, tão sonhadas chances de cura. Na realidade, aumentou a incidência, os meus diagnósticos e o acesso à saúde aumentou e permitiu que se fizesse mais diagnóstico, a impressão que tem que aumentou a incidência. Exato, um pouco dos dois. A incidência aumentou um pouco, mas o fator que mais contribuiu foram os recursos diagnósticos, né, o acesso, né, desse paciente ao serviço de saúde, a identificação precoce, né, e, enfim, as chances aí de cura, né, e a gente tem vários adultos sobreviventes de câncer da infância hoje em dia. E o que é importante para a gente fazer o diagnóstico precoce? Quais são os sinais? Como é que a gente consegue avançar nisso, né? Perfeito. Porque o fundamental é o diagnóstico precoce. Claro, sem dúvida. Os sinais e sintomas do câncer da infância são sinais e sintomas muito parecidos com doenças comuns da infância. Então, essa primeira suspeita acaba que vem da família ou do profissional de saúde que tem mais contato com a criança, que em geral é o pediatra. Então, uma febre de um padrão atípico do que a criança apresenta normalmente, nodulações no corpo, sinais de sangramento, dores de cabeça não habituais também, que não são padrão da criança, que despertam a criança à noite, né, vômitos não motivados, são sintomas comuns, mas que aparecem em circunstâncias diferentes. Fora da rotina. Exatamente, fora do... A gente que é adulto tem os protocolos. No CIO, você tem um protocolo de 20 aos 30, dos 30 a 40, o famoso check-up. E aí a gente diagnostica, não pode pegar um câncer início, uma doença grave início e tal, e trata e realmente consegue se curar. Como é que faz a prevenção na criança? Na criança a gente atua muito mais no diagnóstico precoce, né? Diferente dos cânceres de adulto, em que a gente tem fatores externos, né, muito bem estabelecidos, né? Então, o tabagismo, o HPV, a obesidade, por exemplo. Na infância a gente não tem esse recurso, então a gente atua mais em diagnóstico precoce, em educar, né, os profissionais de saúde, as famílias, em identificar sinais precoces e a gente poder atuar, né, em fases iniciais aí, da doença e garantir chances de cura. Né? E quais são os principais cânceres nessa fase? Na infância, os principais são as leucemias e os tumores de sistema nervoso central. Né? E em crianças menorzinhas, aí tem os tumores embrionários, que são os de rim, de gânglio simpático, do olhinho, né? E o acesso ao tratamento, como é que está aqui em Brasília, na rede privada, na rede pública? Você tem conhecimento como é que está na rede pública, por exemplo? Rede privada a gente sabe que o acesso, não acesso, mas as condições são melhores. Né? O acesso depende das condições financeiras, ter plano de saúde, né? Ter uma situação financeira que permita. Na rede pública aqui em Brasília, você tem ideia do que está acontecendo com a saúde infantil, com o câncer infantil? Então, em Brasília, o acesso ao serviço público de saúde, né, para o cuidado com câncer, comparado a outras cidades do Brasil, é exemplar em muitos aspectos. Ainda tem algumas deficiências, mas é bastante, né, exemplar. Tem um prazo máximo, né, de acesso, tem um local específico, esse local né, dotado dos principais recursos. E quando não há disponível esse recurso, né, há uma política interna de... fora do domicílio. Exatamente. E o especialista? Tem no mercado? Como é que é? Tem no mercado. Tem no mercado. Brasília, como sempre, né, tem a demografia médica mostrou que tem a maior concentração de médicos do país. Né? Eu acho que onde tem um serviço com boa estrutura, tem o profissional. É uma ilha de excelência. Perfeito. Exatamente. Quais as principais diferenças entre o câncer da criança e o câncer do adulto?
A diferença principal é a localização e a segunda, as chances de cura, né? Então, os cânceres de adulto, pulmão, próstata, colo de útero, né, pele. E na criança é a leucemia, o tumor do sistema nervoso central, né? Depois aí os linfomas, por exemplo. E as chances de cura, né? Os mesmos, por exemplo, as leucemias na infância têm mais chances de cura que as leucemias de adulto. E os outros tumores da infância, de forma geral, têm índices de cura, né, superior a 80%. É uma coisa que a gente não observa, infelizmente, até o momento aí em câncer de adulto. De adulto, né? E no contexto mundial, o Brasil está avançado nessa área, deixa a desejar? Como é que estamos no mundo em tratamento, acompanhamento, diagnóstico de câncer da infância? No cuidado com câncer, a gente está equiparado, né? O acesso que temos disponível hoje em termos de tecnologia, de estrutura, está absolutamente equiparado. A gente precisa muito avançar ainda em regulamentações, em fases também de pesquisa básica, né? Enfim, isso o Brasil está ainda bem... Deixa um pouco a desejar. Bastante a desejar. E a oferta de serviço no SUS comparada à medicina privada, à medicina suplementar? Em termos de avanço tecnológico, de medicação, de drogas, né? Ainda é deficitária, né? Algumas tecnologias ainda não foram incorporadas, Os né? novos protocolos não foram ainda incorporados à rede pública. Uhum. Não só protocolos, né, de medicações, mas tecnologias de tratamento. Né? E o acesso, mesmo acesso ao profissional, né? Sim, sim. Mesmo existindo, existe profissional suficiente no país, na área de oncologia pediátrica, oncologia infantil, ou tem déficit de profissional? Não, temos um quantitativo suficiente. Né? Sim. Que falta 1 milhão de investimento no Sistema Único de Saúde para que a população tenha acesso. Exatamente. A limitação não é o número de profissionais. Juliana, estamos chegando ao final do nosso programa e eu deixo aqui alguns minutos para você deixar uma mensagem para as mães, para os telespectadores que nos assistem, aquelas que estão nessa via cruzes, que é um sofrimento, né? Ansiosos pela melhora dos filhos e tal. Qual a mensagem que você deixa para a mãe e até para a criança que entende que, né, é ilusão nossa achar que a criança não percebe, né? Claro, sem dúvida. Ela percebe o sofrimento, ela se entende e até ajuda no tratamento, né? Quer que você nos fale qual mensagem você nos deixa sobre isso? Eu pediria, né, que os pais e as crianças não tivessem receio, né, de pensar, de considerar a hipótese, né, do diagnóstico de câncer infantil no filho. Claro que ninguém gostaria que isso acontecesse, mas quanto antes, né, a gente considerar essa possibilidade, vai ser mais fácil a gente afastar a possibilidade ou confirmar, e aí conseguir fazer o tratamento, né, de forma menos agressiva, com chance de cura elevada e condição, né, de cura melhor, né, sem efeitos tardios, né. Para a criança, né, lembro que as chances de cura são, né, em geral, bastante elevadas, então não tenha medo, né, estamos também felizmente com muitos, né, avanços na oncologia, principalmente aí na oncologia pediátrica, então a perspectiva é animadora, apesar de ser um tema, né, que ninguém gosta de comentar. Bem, Juliana, agradecer mais uma vez a sua presença e deixar aqui o convite para um próximo encontro para tratarmos desse assunto em outra oportunidade, porque com certeza o telespectador se interessa e está nessa expectativa de nos encontrarmos novamente aqui. Eu que agradeço. Um abraço. Chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença aqui nos nossos estúdios do Dr. Eduardo Vieira, angiologista, da doutora Juliana França da Mata, especialista em câncer infantil. Pedir a vocês que me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, dê sugestões, indique inclusive em nome de pessoas que vocês queiram que nós entrevistemos aqui. É importante, vamos interagir e vamos fazer com que o nosso domingo seja um domingo de informação e de conhecimento. Até o próximo domingo, às 10h30 da manhã.